Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim falar sobre antropometria. Se você estava em busca de saber o que é antropometria, qual é a função da antropometria, que palavrinha, né, que talvez aí, se você estiver vendo essa palavra de repente agora, na faculdade, na universidade, você deve estar pensando, né? Nossa, mas o que é que significa essa palavra que eu até então não conhecia? Então esse vídeo é para ajudar você, espero que você compreenda tudo, né? O que eu vou explicar aqui. Antes, eu só peço que você já vá me dando um retorno aqui, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque isso vai ser muito importante. E se inscreva no canal também se você ainda não fizer parte. Aqui abaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Clique nele e do lado tem um sino. Clique no sino que vai abrir uma janelinha com algumas opções. Selecione a opção todas. Ao fazer isso, todas as vezes que eu lançar novos conteúdos aqui, você receberá uma notificação. Bom, antropometria trata-se de, por meio de algumas medidas ou indicadores ou parâmetros, a gente, né, como profissional, pode se utilizar desses indicadores para avaliar as dimensões físicas do indivíduo, do paciente, ou seja, do corpo humano que a gente vai estar ali avaliando. Portanto, o profissional nutricionista vai se utilizar muito da antropometria em que áreas? Consultório, ou seja, né, a nutrição clínica, o atendimento ambulatorial, bem como na área da nutrição hospitalar. São os campos, né, mais presentes em que eu consigo enxergar, né, a utilização disso. Obviamente que dentro da área esportiva, né, a nutrição esportiva, você pode também, de repente, né, ter um profissional nutricionista que acompanhe algum time de futebol e que você também vai aplicar a antropometria. Então, tem possibilidades diversas. E quando nós falamos em corpo humano, nós temos diversas características, percepções sensoriais, por exemplo, por meio do paladar. Nós temos as características e as percepções, né, emocionais, mentais, e nós temos as dimensões físicas, que são justamente, né, o que a gente vai estar aqui focando, né, quando a gente fala em antropometria. Dimensões físicas é aquilo em que a gente pode, né, apalpar, é aquilo em que a gente pode mensurar, consegue medir. Vamos de exemplo prático. Imagine aquela pessoa que vai começar a academia e quer crescer o braço. Então a pessoa já faz o quê? A análise, juntamente com um profissional de preferência, mas enfim, né? Ou a pessoa sozinha, a pessoa vai lá e mede aqui, né, a região do braço, do bíceps, para ver a medida dessa região. E deu uma medida tal, a pessoa anota. Daqui a um mês a pessoa verifica de novo e verifica que cresceu 10 centímetros. Opa! Tipo assim, né? Talvez 10 centímetros em um mês seja muito, mas enfim, é só um exemplo. E aí a pessoa tem, portanto, por meio de uma dimensão física, a avaliação do crescimento dessa região. Portanto, se esse era o objetivo da pessoa, né, fazer uma hipertrofia muscular de repente, ganhar volume, crescer o braço, essa medida antropométrica é um indicador, portanto, para acompanhar a evolução e ver se, opa, a pessoa está atingindo ou não o objetivo que ela pretendia. E para realizar essa antropometria, o profissional vai se utilizar justamente desses indicadores ou parâmetros ou medidas. E aí, quais medidas vão ser utilizadas pode variar de acordo com o público em questão, porque existem algumas medidas que são mais específicas para, por exemplo, o público que está na infância, o público infantil, né? Quem está na adolescência, o público adulto, quem está já no grupo de idosos. Tanto é que se você for em livros, né, de avaliação nutricional, você vai na parte de antropometria e geralmente existe, né, essa subdivisão de avaliação antropométrica em crianças, e assim vai, em adultos, em idosos, porque não significa que todo mundo tem braço e aí a interpretação é a mesma, não necessariamente. Por exemplo, IMC, que daqui a pouco eu vou falar justamente dele, né? Mas já adiantando, IMC é um cálculo que você pode fazer para um indivíduo adulto, para um indivíduo idoso.
mas o valor obtido desse MC, a forma como ele vai ser interpretado é diferente. Os pontos de corte do que vai ser considerado de normalidade desse resultado de MC vai ser diferente se for uma pessoa adulta ou uma pessoa idosa. Ou seja, a avaliação antropométrica nutricional é algo que envolve ação, requer prática. E aí é importante que você aí tenha, né, obviamente, livros ou as suas anotações da época da graduação ou manuais específicos disso, né, para você relembrar sempre que precisar quais são as medidas que você tem que se utilizar para aquela faixa etária de uma pessoa adulta que você vai atender amanhã, uma pessoa adulta. Então você já vê antes, olha, são essas as medidas para avaliar uma pessoa adulta, eu vou utilizar quais? Como eu vou avaliar, qual é a forma de fazer, né? A depender da medida, tem toda uma técnica para isso. E aí, obviamente, esse vídeo aqui não é um aprofundamento da antropometria, que é um assunto muito vasto e que, como eu acabei de falar, né, existem dados, medidas, indicadores e formas de interpretar de acordo com as faixas etárias. Então é algo muito profundo para se falar em apenas um vídeo. Por isso que esse vídeo aqui, como eu falei no início, é apenas assim um esclarecimento do que é antropometria, qual é a função. Então, o que é, você já deve ter entendido, e qual é a função? Ajudar na avaliação nutricional de uma paciente, um paciente. Porque a avaliação nutricional consiste em diversos recursos, né? A própria investigação ali, né, pergunta e o paciente responde, é um item, uma forma de avaliar, faz parte, né, do âmbito da avaliação nutricional. E tem também a parte de exames de sangue, e um dos elementos de uma avaliação nutricional é a parte da antropometria. Logo, a função da antropometria é auxiliar na avaliação nutricional, bem como auxiliar no diagnóstico nutricional. Agora, eu vou citar também aqueles que são os dois indicadores mais comuns e os mais básicos dentro da avaliação antropométrica nutricional. São eles: peso e estatura. O peso é para a gente avaliar a dimensão da massa corporal total. Lembrando que quando a gente fala de peso, né, é o que a gente chama popularmente, mas é, na verdade, né, a massa corporal total. Por quê? Porque quando você sobe na balança, aquele valor ali na balança é referente a tudo: músculo, gordura, água, ossos, é tudo. E temos, por exemplo, no caso da estatura, para avaliar o comprimento, a altura daquele indivíduo. Por exemplo, super importante para acompanhar o crescimento linear, no caso, né, de quem está na infância, na adolescência. E justamente esses dois fatores, além de super comuns e os mais básicos, por que eu digo básicos? Porque o peso, né, precisa-se de uma balança, e dentro de um consultório de nutrição, uma coisa básica é verificar o peso de uma pessoa, né, que a gente está atendendo. E a altura acaba sendo ali também um outro fator muito comum, justamente porque com esses dois indicadores, peso e estatura, a gente consegue fazer o cálculo do IMC, que eu mencionei anteriormente, né, que é o índice de massa corporal. Esse cálculo precisa desses dois indicadores, dessas duas medidas: o peso, ou massa corporal total, e a estatura ou altura. E aí, tendo-se o resultado do IMC, de acordo com a faixa etária, vai se ter a devida interpretação para se ter ali então, né, mais um parâmetro para ajudar na avaliação nutricional. E aí, é isso. Se você entendeu o que é antropometria, qual é a função da antropometria, o que significa o termo antropometria, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo se você ainda não havia deixado. Nos comentários, me diga, né, se você gostou do vídeo, se você quer adicionar algum comentário sobre o assunto ou alguma dúvida que tenha ficado, escreve aí. Compartilhe esse conteúdo com quem possa se interessar com essas informações. E aqui na tela, já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você também ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.